Bem-vindos ao U Debate. Olá, a nossa discussão de hoje mergulha na natureza da sabedoria a partir de um ensaio bem provocador de Carlos São Paulo. O texto basicamente nos joga uma questão: sabedoria é reencontrar algo que a gente já tem ou é uma conquista, uma luta do intelecto? Exato. E a questão central que a gente vai analisar é justamente essa. A sabedoria genuína, a de verdade, ela emerge de uma conexão com um saber mais original, simbólico, que talvez transcenda a lógica pura. Ou, pelo contrário, ela é o produto da razão, da ciência e da coragem intelectual de romper com as crenças que nos limitam. Eu vou defender que a verdadeira sabedoria está em trilhar o caminho de volta, sabe? Voltar a um estado mais primordial, onde a intuição e os símbolos nos guiam. E eu vou argumentar que a sabedoria se manifesta justamente no oposto, no avanço do conhecimento, na superação de dogmas através do pensamento crítico. Para mim, os grandes sábios que o texto celebra são aqueles que estavam além de sua época, e não os que tentaram voltar para ela. A minha posição, então, se ancora na premissa mais fundamental do texto, que é a de que sabedoria não é acumular dados, mas sim redescobrir. O autor é bem direto, né? Ele diz que nascemos com um grande tesouro de saber, que com o tempo a educação formal, a lógica, tudo isso acaba encobrindo. Pensa assim no jeito que uma criança aprende a falar. Ela não estuda a gramática, ela absorve a estrutura, é uma capacidade inata que é ativada. O caminho do sábio seria análogo, entende? Não é construir um prédio do zero, mas desenterrar uma fundação que já existe. E como se faz isso? Ouvindo o que o ensaio chama de linguagem silenciosa da natureza. Essa linguagem não se expressa em fórmulas, mas em símbolos. E o autor nos dá uma definição linda, né? Imagens carregadas de tonalidades afetivas. É algo que fala direto para a emoção, para a intuição. E nesse cenário, o intelecto, se ele for a única ferramenta, ele vira uma barreira. A condição para essa jornada é, portanto, o respeito aos mistérios. É uma aceitação humilde de que nem tudo precisa ser dissecado para ser compreendido. Olha, eu entendo perfeitamente o apelo dessa visão, de verdade. Mas ela me parece colidir de frente com os próprios heróis que o ensaio escolhe para celebrar. A história da sabedoria humana, como o próprio texto nos mostra, é uma crônica de progresso racional, de rupturas violentas com o passado. O autor exalta Copérnico, Galileu, Newton, Einstein. O que esses homens fizeram? Eles usaram a razão, a matemática, a evidência empírica para demolir o saber dogmático e, vamos combinar, comprovadamente equivocado de suas épocas. Eles não redescobriram um tesouro perdido, eles construíram, com muito esforço intelectual, um entendimento radicalmente novo do universo. E nesse contexto, a ideia de respeitar os mistérios soa quase como um convite à estagnação, não acha? Veja um exemplo que o próprio ensaio levanta, o debate sobre as células-tronco. De um lado, você tinha um respeito ao mistério da vida que proibia a pesquisa. Do outro, a razão científica que via ali o potencial para curar doenças terríveis. A sabedoria, nesse caso, foi a coragem de investigar o mistério, não de se curvar a ele. Para mim, sabedoria não é retorno, é avanço. Mas você foca nos exemplos científicos e talvez ignore a mecânica do processo que o próprio texto descreve. A sua visão cria uma oposição muito rígida entre razão e intuição, que o ensaio parece querer dissolver. O autor afirma que a psique, semelhante à matemática, é invisível até que uma imagem carregada de tonalidades afetivas faça-a existir. Isso sugere que mesmo a maior das descobertas racionais tem uma raiz simbólica, intuitiva. O intelecto sozinho, sem essa imagem primordial, é estéril. A sabedoria de Jung, que é citado no final do texto, é justamente sobre isso, né? Não se trata de reduzir os mistérios a conceitos lógicos, mas de desenvolver a capacidade de lidar com os opostos irreconciliáveis e transcendê-los. O intelecto analítico divide, cria polaridades, certo e errado, luz e sombra, razão e emoção. A sabedoria, como descrita aqui, unifica. O ato de Newton ou de Einstein não foi só um cálculo frio, foi a capacidade de imaginar uma nova imagem do cosmos, uma nova forma de ver a realidade. Mas essa ideia de uma raiz simbólica é, na melhor das hipóteses, uma interpretação poética.
Na pior, é por especulação. Os fatos apresentados no texto são outros. Newton provou a teoria copernicana com rigor da matemática. Einstein relativizou o tempo e o espaço com equações que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam entender. Eles não fizeram isso através do encanto da imagem, mas por meio de um trabalho intelectual implacável. Aliás, o próprio texto critica duramente os absurdos dos nossos ancestrais, como a crença na inferioridade de negros e mulheres, ou a ideia de que a Terra era o centro de tudo. Esses eram os paradigmas. E eles foram quebrados pela razão, pela ética baseada no pensamento crítico, não por um retorno a um estado primitivo. E isso levanta uma questão bem incômoda para a sua tese. Se esse tesouro original de sabedoria existe dentro de nós, por que ele continha ideias tão fundamentalmente erradas e prejudiciais? Razão não foi um obstáculo, foi a ferramenta de correção. Foi o verdadeiro motor que nos tirou da ignorância e nos levou a um estado mais sábio. Você continua criando uma falsa oposição. O texto não propõe o abandono da razão, mas sim a sua correta localização. A crítica não é a razão em si, mas a arrogância do intelecto que acredita poder explicar tudo e que justamente por isso se fecha para os mistérios. O que impediu a aceitação das ideias de Galileu não foi a falta de razão do lado dele, mas o excesso de certeza dogmática da Igreja que desrespeitou o mistério do cosmos ao acreditar que já possuía todas as respostas definitivas. O problema não é o pensamento que se fossiliza em dogma. É o intelecto que perdeu a capacidade de se encantar, sabe? De se surpreender. Mas é aí que eu vejo a tensão central, talvez a contradição, no argumento do autor. Ele nos exorta a respeitar os mistérios e, quase na mesma frase, a romper com os nossos paradigmas. Como é que se concilia as duas coisas? Galileu não respeitou o mistério do movimento dos céus no sentido de deixá-lo intocado como um jardim sagrado. Pelo contrário, ele investigou, mediu, calculou e o desvendou. A sabedoria que a gente celebra nele é precisamente a transformação do mistério em conhecimento, não a sua veneração passiva. Romper um paradigma é, por definição, um ato de profundo desrespeito a um mistério estabelecido, né? É dizer, isso que vocês chamam de sagrado, divino ou inexplicável pode, na verdade, ser entendido e explicado de uma maneira nova e mais precisa. É um ato de audácia intelectual, não de reverência. Não vejo contradição, eu vejo uma sequência, uma ordem de operações. Respeitar os mistérios significa, antes de mais nada, reconhecer os limites do nosso conhecimento atual. É a postura socrática de saber que nada sabe, que o texto menciona explicitamente. É essa humildade fundamental que abre o espaço para a verdadeira quebra de paradigma. A arrogância de achar que já se sabe tudo, que era a postura da Igreja na época de Galileu, é o que impede o progresso e transforma conhecimento em dogma. O respeito ao mistério não é passividade, é a condição de abertura para o novo. É o que permite a pergunta genuína. A imagem do Einstein mostrando a língua que o texto evoca no final une perfeitamente essas duas ideias. De um lado, o gênio que rompeu os maiores paradigmas da física com um rigor intelectual absoluto. Do outro, a puerilidade de quem ainda se encanta e brinca com o desconhecido. É preciso ter a coragem de ser como uma criança, para ver o que os adultos dogmáticos, presos em suas certezas, não conseguem mais enxergar. Admito que a imagem do Einstein mostrando a língua é poderosa. Ela captura essa dualidade. No entanto, essa é a imagem do homem, não do método. O método que produziu a teoria da relatividade foi pura disciplina matemática, não puerilidade. E isso me leva a outro ponto. O modelo de sábio que emerge com mais força do texto. Você foca na integração, na harmonia, mas o arquétipo mais recorrente e celebrado no ensaio é o do homem além de sua época. É a figura solitária, a voz no deserto, o incompreendido. O texto diz: poderíamos lembrar de muitos homens que estiveram além de sua época e não foram entendidos. Hoje, teríamos esses homens como sábios. Como exemplo, eu cito C.G. Jung.
A sabedoria, nesse caso, não parece ser um ato de integração harmoniosa com um saber primordial compartilhado por todos. Parece ser um ato de confronto, de ruptura com o consenso. O fato deles não terem sido entendidos em seu tempo prova que a sabedoria é um ato que desafia o saber coletivo e não que se conecta a um saber universal latente. Se todos nós tivéssemos acesso a esse tesouro, por que os sábios seriam tão frequentemente isolados, ridicularizados e até perseguidos? Mas o isolamento do sábio não invalida a origem da sua sabedoria, pelo contrário, ele a confirma. Eles são incompreendidos porque a sociedade, dominada pelo intelecto unilateral e pelos dogmas coletivos, perdeu o contato com essa fonte original de saber. O sábio é aquele que consegue trilhar o caminho de volta e, por isso, sua visão necessariamente destoa da visão coletiva que está presa na superfície. O modelo que eu defendo e que o texto endossa na conclusão ao citar Jung é o daquele que lida com os contrários. A consciência, diz o autor, nos dividiu em opostos irreconciliáveis. A sabedoria é o ato de unificar esses opostos dentro de si mesmo. E essa unificação não é só um exercício intelectual. É o que permite a uma pessoa navegar a complexidade do mundo sem se fragmentar. Pense na polarização de hoje. A incapacidade de conter opostos nos leva a radicalismos. A sabedoria junguiana, nesse sentido, é um antídoto. O sábio se destaca não por criar uma nova cisão, mas por curar a cisão que a consciência limitada impôs ao mundo. Sua firmeza, como diz o texto, está em escolher um caminho que tangencia mais o espírito do que as bases instintivas, um ato de unificação interior que o mundo exterior, ainda dividido, não consegue compreender. Mas o próprio texto afirma que os modelos científicos não se sustentam diante da inquietude dos sábios. A palavra-chave aqui é inquietude. Isso soa como ruptura, como desconforto, não como uma unificação harmoniosa. A inquietude é o que move a ciência e o pensamento para frente. A unificação dos opostos pode ser o resultado final, um estado de iluminação pessoal. Mas o ato de sabedoria que o ensaio mais celebra, o de Copérnico, Galileu, Einstein, é um ato de diferenciação, de coragem para dizer: vocês todos estão errados e eu posso provar. Essa é a sabedoria que deixa um legado, que impulsiona a humanidade para frente, mesmo que venha ao custo da solidão e da incompreensão do pensador. É a sabedoria como um ato de confronto, não de conciliação. No fim das contas, a discussão revela para mim que a sabedoria não pode ser unilateral. A base de todo avanço, inclusive o científico que você defende com tanta eloquência, é uma humildade fundamental perante o desconhecido. É a redescoberta da nossa capacidade de perceber o mundo de forma simbólica, intuitiva, como o texto sugere que a gente fazia antes de a consciência nos dividir. É desse respeito aos mistérios, dessa abertura ao que não se sabe, que nasce a pergunta radical, a hipótese ousada que, eventualmente, permite quebrar paradigmas. Sem essa raiz, a razão se torna rígida, estéril e, por fim, se transforma em apenas mais um dogma a ser superado. A complexidade do tema é de fato evidente. Eu mantenho, contudo, que a sabedoria, como exemplificada pelas figuras mais marcantes do texto, é um ato de coragem intelectual. É a força para usar a razão e desmantelar falsas certezas. A intuição e o respeito pelo mistério podem ser o ponto de partida, a faísca inicial, e eu reconheço a importância disso depois da nossa conversa, mas é o rigor do pensamento crítico, a observação e a prova que nos separam da superstição e nos impulsionam para além da nossa própria época. A faísca é essencial, mas é o trabalho árduo da razão que transforma essa faísca em luz. Fica claro que o ensaio nos força a confrontar essa tensão, entre duas formas essenciais de conhecimento. O caminho para a sabedoria parece ser profundamente paradoxal. Não uma escolha entre um caminho ou outro. Exatamente. Exige ao mesmo tempo tanto a capacidade de se maravilhar com o mistério, quanto a coragem incansável para desafiá-lo. A exploração mais aprofundada do material certamente revelaria ainda mais sobre essa jornada complexa e fascinante.